pessoal, estamos aqui começando mais um Pod Judes. Hoje eu, Pamela, estagiária de comunicação, vim aqui acompanhar a Josi. Josi, nossa gerente da Judes. Isso. Hoje a gente veio trazer um tema bem interessante para todas as idades, não é? Não é só para quem precisa saber sobre o tema agora, mas como todas nós mulheres passaremos por isso, é um tema interessante para todas. E quem não é mulher, um homem, sempre tem uma mulher na vida, né? E hoje a gente trouxe a Leila aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada. Leila. Muito obrigada, meninas. Ana Maria, nossa associada, né? Obrigada, prazer. Prazer é nosso de estar trazendo vocês. Aí eu convido vocês agora para falar um pouquinho, Leila, sobre o seu trabalho. Ela tá passeando aqui, inclusive. Pode falar com a gente. Eu sou Leila Rodrigues, sou mineira, o sotaque já diz um pouco, né? Eu construí minha carreira na tecnologia, mas eu já trabalho com a menopausa há 5 anos. Eu hoje sou uma empresária no mercado da menopausa e eu faço um trabalho social com mulheres em alta vulnerabilidade, né, passando pela menopausa. E sou autora do livro Hormônios Me Ouçam, onde eu conto a minha história com a menopausa. Esse daqui é o livro da Leila, muito bonito, assim. Eu queria falar com você, assim, quando que você começou a ter interesse sobre o assunto? Foi quando você começou a ver que estava iniciando esse processo na sua vida? Ou foi antes, por alguém? Olha, cada menopausa é única e inusitada, mas a minha foi bem interessante. Eu tinha 41 anos quando eu recebi a notícia de climatério. Eu tinha um filho de 4 anos e um de 17. E eu não tinha a menor ideia do que era isso. Quando que falou menopausa para mim era uma palavra, algo que ia me acontecer quando eu tivesse velhinha, de verdade. Então eu fui buscar ajuda e estudar e me tornei uma estudiosa do assunto e adotei a causa como minha causa pessoal. Mas ela aconteceu na minha vida dessa forma. Foi aquele tombo de paraquedas mesmo. Assim. Nossa, mas você bem novinha mesmo, né? Aos 41 anos. Bem exatamente. Novinha. É a minha idade. Mas não se assuste. Eu acho que quando aconteceu comigo, a gente tinha muito pouca informação a respeito, sabe? Esse movimento todo de falando no assunto ainda não existia. Então, hoje a realidade já é bem diferente, né? A gente já evoluiu desse tempo pra cá. A gente tem mais fontes para essa mulher, sabe? Ficou mais fácil. Eu achei interessante quando você falou que você imaginava, né, que seria mais à frente, quando você fosse mais velhinha. Aí eu tava conversando com uma amiga minha ontem, inclusive ela recebeu ontem que ela estava na menopausa, o resultado que ela estava na menopausa. Aí ela falou que ela estava com um misto de emoções, que ela não sabia se ela chorava, se ela ficava feliz, se ela não sabia o que ela fazia, porque ela já tem, assim, uma idade mediana, né, assim, 50 anos, e já tem filhos e tudo mais, e aí ela ficou assim, mas eu não queria ter mais filhos, só que ao mesmo tempo, você ter essa certeza desse momento que você não vai conseguir ter mais filhos, e ela falou, na hora que eu li, parecia que tinha dado um carimbo na minha cabeça, assim, velha. E sim, é isso mais ou menos que a gente tem a noção, né, porque quando tá na vida, assim, eu tenho 26, né, então eu acho que vou demorar um pouquinho, mas quando você tá, assim, nessa idade de 20, 30, não é uma coisa que a gente para pra pensar, pra conversar sobre, dependendo do meio, né, óbvio, assim, no meu meio, converso com a minha mãe, por exemplo, que é outra pessoa que tá passando por essa situação também, uma tia minha também, então tá bem presente na minha vida, só que eu imagino que minhas amigas não tenham essa questão muito, muito presente, sabe? E assim, como que foi pra você lidar com essa questão, tipo assim, nossa, eu tenho 41 anos e tô aqui. Olha, então, quando eu tive esse diagnóstico, né, eu queria conversar a respeito, eu queria falar sobre isso com todo mundo. E aí que eu descobri que tem um tabu, tem um preconceito, tem uma cortina, uma névoa sobre o tema. Porque o saber ser não produtiva para a mulher, ele é um baque.
Você pode ter a certeza absoluta que você não quer ter mais filho, mas o dia que você sabe, agora eu não produzo mais, ele já é um choque, né? Então esse é um primeiro fator. O segundo é o que você falou do recibo. Eu falo no livro, eu uso uma frase que eu descobri que aquilo era o marco zero da velhice, porque dali para frente, né? Acontece que ela vai culminar no envelhecimento. No início do envelhecimento. Sim, isso é algo que a gente precisa começar a receber de uma forma melhor. Naturalizar. Com naturalidade. Porque especialmente a mulher brasileira, ela luta com unhas e dentes para não envelhecer. Então, e aí chega a menopausa, ela fala, pronto, chegou. Agora, né, é o recibo, é o carimbo, é o marco zero, né? E isso é muito difícil para a mulher, especialmente para a brasileira, que é uma mulher vaidosa, né? Mas muito além da vaidade, ela chega na sua vida, mas você às vezes está com a cabeça cheia de projetos, você tem planos para o futuro, a sua vida está em pleno movimento, tá? Então é preciso a gente separar isso. Separar esse momento, esse né, fator que é físico na vida da mulher, que vai acontecer. A nossa produção hormonal, ela tem finitude. Isso nós não vamos conseguir mudar. Então a gente precisa separar isso do processo de envelhecimento. Quando você consegue entender que isso é algo do seu organismo e que iria te acontecer, mas que as suas faculdades mentais estão preservadas, né? E termina o período reprodutivo, mas continua o período produtivo. Sim, sim. A mulher continua se produzindo mentalmente, profissionalmente, como cidadã, como profissional, a pleno vapor. Ela só não reproduz mais. Né? A produção dela está a pleno vapor. E se ela souber aproveitar esse momento, ela faz uma guinada. Ela usa dele muito bem, porque ela vai virar a atenção dela para outras coisas que a criatividade dela puder aflorar. Né? Quantas mulheres a gente não vê que recomeçam suas vidas? A Adélia Prato começou a escrever após 40 anos de idade, né? E você se reinventa ali. Tem um lado bom da menopausa. Acho que isso é importante deixar claro. Tem um lado bom em tudo. Tem um lado bom em tudo. Outro dia eu fiz uma consulta com a minha dermatologista e ela disse o seguinte: Josi, você já entrou na menopausa? Eu disse assim, doutora, eu sou uma menina. Ela disse, então, mas agora você vai ter que começar a comprar colágeno, porque você não vai produzir mais. Eu não iniciei o meu processo, mas assim, a gente sabe que com a idade, tudo muda no nosso corpo, né? Tudo muda no nosso organismo, né? Sim. E aí, assim, a menopausa, ela é realmente um marco. Eu nem cheguei ainda, mas eu já, tudo bem que não tem uma ligação direta, mas eu já vejo o quanto as coisas estão mudando aqui. Sim. Né? Inclusive essa questão da produção do colágeno. Então, a nossa queda hormonal, ela começa a partir dos 35 anos. Exato. Então, de toda forma, porque essa produção, ela não vai parar de repente. Ela vai reduzindo. Tem uma questão de nomenclatura que é interessante explicar. O climatério é todo o período de queda hormonal, quando você começa a reduzir. Tá? A gente chama de climatério. Quando começam os sintomas, quando começa a falha menstrual, esse é o climatério. Até enquanto você tem sintomas, você está no climatério. A menopausa mesmo, ela é um dia na sua vida, contabilizado 12 meses ininterruptos sem menstruar. Porém, o tratamento você começa quando começa o climatério. Isso é que é algo que muita gente não sabe. Tem mulher que às vezes está sofrendo, sentindo, ela fala assim, não, mas ainda não é menopausa, eu não tenho o que fazer. Não, isso é uma inverdade. Você começa a cuidar desde cedo, a sua dermatologista está certa. Você já precisa, né? A gente não produz mais colágeno e tem uma série de funções que esses hormônios que a gente produzia, ao parar, o seu organismo vai sofrer a falta. Se você imaginar, a gente viveu com esses hormônios aí por 30, 33 anos aproximadamente, né? Produzindo, aflorando em nós, e quando eles param, o organismo sente a falta. E tudo que a gente vê de sintomas, dessas dificuldades, é a falta do hormônio no nosso organismo. Isso impacta em tudo, né? Em todas as áreas da vida da mulher.
Por isso que esse podcast aqui é muito importante para as mulheres, mas é muito importante para os homens também. Os maridos, namorados, filhos, os chefes, os subordinados, né? Todos os homens vão se deparar em alguma fase da vida deles com uma mulher na menopausa, naquele ambiente, né? E esses sintomas, eles também são comportamentais, né? Sim. Não é só perda de colágeno. Tal como a nossa tendência, né, quando a gente está no período menstrual. Sim, mas é uma TPM. Uma TPM. Você imagina uma Power TPM, né? Uma TPM muito eterna. Pois me falam isso, me falam que assim, Pamela, você tá reclamando de TPM, pelo amor de Deus, você não sabe o que é. Você vai descobrir que a TPM é uma coisa muito bacana, porque você olha pra ela e você já sabe o dia que ela vai acabar. E no climatério você não sabe, você só sabe que ele começou. Tá ali. Entendeu? A diferença é essa. Pois é. E essas questões físicas, assim, de como lidar e tudo mais, é até muito... É muito diferente para você conseguir explicar, porque várias pessoas, como você disse, várias pessoas sentem várias coisas, não é único, cada um tem a sua experiência. Então, assim, tem uma mulher que tem poucos sintomas, tem uma mulher que sente todos os sintomas. Exatamente. Tem aquela agraciada que não vai ter nada. A minha amiga que descobriu ontem, nada, só soube porque tava lá no exame. Tem um bom E nem sempre o sintoma é ruim, né, Leila? Eu falo que a gente tem que agradecer o sintoma. O sintoma não é de todo ruim. Porque a gente fala que a pessoa, nossa, eu não sinto nada, aí que bom. Às vezes o sintoma vai ser justamente o alerta para você ir tratar daquelas doenças silenciosas que a menopausa pode acarretar pela baixa hormonal. Na verdade, a gente diz assim, você tem sintomas físicos, que é esse sintoma que você vê, o ganho de peso, a perda de cabelo, né? O colágeno, né? O derretimento da calota facial. Gente, tem tudo, tem dor nas juntas. Tem mais de quantos sintomas? 70 sintomas já catalogados com estudos científicos. Mas tem muita ardência nos olhos, na coceira na boca. Isso não é pra assustar, sabe, gente? Isso não é pra assustar vocês que, né? Você que tá longe ainda da menopausa, você que tá um pouco menos longe, né? Mas isso perto. É pra alertar. É muito bom que a menopausa esteja na mesa. Né? Eu sou feliz por viver esse momento de que a gente tá trazendo o tema menopausa pra conversa, pra mesa, né? Porque ele foi silenciado até então. A nossa geração é a primeira que está, né, levantando a bandeira da menopausa. Desse movimento. Por que só agora está se falando em menopausa se ela existe desde que existe uma mulher? Tem toda uma história e tem todo um contexto. As primeiras mulheres não chegavam na menopausa, elas morriam antes. Ela não conseguia chegar. Depois, quando as mulheres começaram a se manifestar, elas, né, porque a gente estava falando agora há pouco de sintomas, depois a gente ainda quer voltar, porque os sintomas psíquicos, eles costumam ser mais intensos e mais fortes que os sintomas físicos, que é a irritabilidade, que é o nervosismo, a oscilação de humor. Então, quando as mulheres começaram com esse, era considerado um histerismo, aí elas eram as histéricas, elas foram consideradas bruxas. No início, 1900 e alguma coisa. No século XIX. Até porque a expectativa de vida, né, no século XIX era até os 45, 50 anos no máximo. Então, se ela entrasse, a mulher não vivia na menopausa. Se ela entrasse nessa crise de histerismo, ela era considerada louca. Inclusive, tinha-se o aval para essa mulher ser internada num hospício, por exemplo, e o marido arrumar outra mulher. Isso é da história. É tão absurdo. E então, depois disso, devido a isso, houve um período de silêncio absoluto. Esse período durou até 15 anos atrás. Nossas mães, nossas avós de vocês, bisavós de vocês, viveram as suas menopausas no mais profundo silêncio. Silenciosamente. Porque ela fala, sintomas ou sem sintomas, imagina, de forma que ela pensava, se eu me manifestar, não vai ser bom pra mim. Então eu vou aguentar isso aqui calado. Então isso é novo. Por que a gente está trazendo o tema agora? Por causa disso.
Agora a gente quer falar, agora a gente quer ser atendida, a gente quer bons produtos, a gente quer bons serviços. Esse movimento é importante porque é ele que vai fomentar o mercado e vai trazer soluções. Isso é importante. Para vocês. É isso que eu ia né? comentar. Para as nossas filhas, para as nossas netas. Eu costumo falar com as pessoas que quando estamos num movimento de mudança, é muito difícil que a gente colha algo, mas que as pessoas que vão vir após vão colher, entendeu? Então, assim, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário. Eu faço pelas minhas filhas. A gente faz pelas que vierem. A gente tá tateando. A gente faz por vocês. Né? A gente faz por vocês. A gente tá tateando. Nós estamos aprendendo, fazendo. Nós somos as protagonistas desse movimento. Pois é, a minha história, né, com menopausa, assim, a minha lembrança sobre o assunto foi a minha mãe engravidar na menopausa. Ah, sim. Minha mãe engravidou na menopausa. E aí, Leila, quando você fala que trabalha com mulheres em vulnerabilidade social, é muito importante, porque às vezes a informação não chega para essas mulheres. Não chega. A gente não imagina. Nós não assim, temos uma educação em menopausa, né? Então ela recebe aquela surpresa. Olha, é comum ela se deprimir, é comum ela achar que está enlouquecendo, porque ela não tem uma fonte, o que é isso, se isso é normal, né? Ainda mais que ela não tem uma referência passada, a mãe não conversou sobre isso com ela, isso não foi dito. Porque então, conversa-se sobre a primeira menstruação, né? A gravidez. São assuntos, né, que as irmãs falam, as tias, as mães, as avós. Mas menopausa você não vê. Ninguém fala. Hoje que a gente fala, e a gente fala muito, né? Hoje a gente tem falado. Abre o véu. É um tabu muito, muito fixo mesmo, assim, que vai sair, se Deus quiser. Mas eu acredito que também seja muito por essa questão de reprodução mesmo. Porque ainda há muito essa visão de a mulher, ela vem pra reproduzir. Então, quando a mulher não reproduz mais, por que eu vou falar disso com ela? Eu acho, Pamela, que tem muito a ver com aquilo que a Leila falou, né? A menopausa na cabeça da mulher é o marco zero do envelhecimento. Né? Outro dia eu recebi no direct, a gente faz esse trabalho no Instagram de ouvir mulheres ali pelo direct, ou, né? Uma mulher mandou uma mensagem pra mim falando assim: eu tô apavorada, eu acho que eu estou na menopausa, eu fiz os exames. Elas recebem muito mal. Aí eu falei, mas calma, onde que isso doeu em você, né? Por que esse pavor? Qual é a sua dor quando o médico te falou que você tá entrando no climatério, né, na menopausa? Ela falou assim, porque eu acho que eu estou velha. Foi essa frase que ela... Então a questão não é nem não engravidar, não menstruar. Essa não é a questão. A gente está graças a Deus de não menstruar. A gente está graças a Deus de não ter cólica. A gente dá graças a Deus de não precisar mais tomar pílula. O negócio é mais embaixo, sabe? É o envelhecimento. É isso que assusta a mulher. Porque a mulher, ela ainda tem que trabalhar muito essa questão do envelhecimento. Especialmente a brasileira. A gente não aceita, né? Tem uma estatística que diz que as solteiras, as mulheres que estão disponíveis para relacionamentos, essas sim têm mais pavor. Porque ela não quer dizer para o homem que ela não é mais uma mulher produtiva. Tá? Ou para parceira, né? Outro dia, a Luana Piovani deu uma declaração agora recentemente, que ela entrou, né, no climatério. Ela falou que ela namorava um rapaz bem mais novo do que ela, e ela, não teve coragem de falar. Não falou para ele. Ela não teve coragem de falar isso para ela, escondeu desse namorado dela. Depois ela terminou aquele relacionamento e ela se relaciona com uma pessoa também um pouco mais jovem, mas ela conseguiu falar. Para muitas é muito difícil. Nesse trabalho social que eu faço, eu converso com mulheres que não tiveram coragem de contar para os seus parceiros. Que às vezes elas me procuram, falam, eu ainda não contei, ele não sabe. Ela compra absorventes para ele achar que ela precisa usar. Vamos fazer um sincericídio aqui? Eu fiquei eu demorei um ano para contar pro meu marido. Mesmo? Eu demorei um ano para contar pro meu marido quando eu entrei na menopausa. Eu entrei na menopausa aos 46 anos, no climatério, né? Os primeiros sintomas. E eu demorei um ano para falar com ele, né? E aí, um belo dia eu resolvi cheguei e falei, olha, eu
você sabe o que é menopausa? Eu já ouvi falar. Eu falei, pois é, eu tô na menopausa. Tô nela. E aí o homem simplesmente, né? Sim, você precisa de alguma coisa? Não, pronto, então vida que segue. Então eu construir toda uma expectativa, um medo e tudo normal, né? Recebeu com toda a naturalidade, enfim, não teve... E é isso, é a parceria, né? E então, pra vocês, assim, as relações, seja dentro de casa, seja com amigos, no trabalho, como que vocês sentiram, assim, essa questão? Eu tenho uma experiência, né, muito interessante. Eu sou servidora pública há 27 anos, né, trabalho no Tribunal de Justiça e... Quando eu comecei a ter os sintomas, eu exercia um cargo de chefia, né? E eu passei a simplesmente não dar conta mais, emocionalmente, porque eram crises de ansiedade que eu tinha, insônia, irritabilidade, alteração de humor. Então, isso tudo foi amplificado no meu ambiente de trabalho porque eu estava ali num exercício de um cargo de chefia que exigia de mim justamente o contrário, né? Um equilíbrio, um tratamento cordial com as pessoas e eu não dei conta daquilo naquele momento. E eu tive que largar o meu cargo de chefia, eu tive que deixar o meu cargo de chefia porque eu estava vivendo esse período sem saber. Nossa, né? Então, sem saber. Por isso é tão importante que a gente esteja aqui falando, né? Especialmente para as associadas, para os associados, que são servidores públicos. E hoje a gente sabe que a grande maioria dos servidores é 40 mais, 50 mais, né? Já está entrando, ou já entrou, ou já está passando por essa fase. As minhas colegas do fórum estão todas já na menopausa. E não tem um trabalho para acolher a mulher na menopausa no ambiente de trabalho. Então, isso aqui é muito importante. Esse espaço que a Judes abriu, né, de trazer a menopausa para a mesa desse podcast é fundamental. E eu sou muito grata por isso, como mulher, né, mulher madura, 50 mais, menopáusica e como servidora pública. Eu sou muito grata por essa abertura, né? Esse convite que foi feito à Leila, que é uma especialista, né, dedicada à menopausa. Que bom. E a mim como servidora, que sou um exemplo de como a menopausa pode afetar no ambiente de trabalho. E como isso poderia ter sido trabalhado se a gente soubesse previamente, né, como lidar com isso. Eu tive uma experiência completamente diferente da Ana Maria, mas talvez seja interessante colocar. Eu trabalhava com tecnologia e a minha turma era muito jovem, muito jovem. E não tinha ninguém que estivesse passando por aquilo ali. Eu também me sentia muito jovem, com 41 anos. E eu senti uma solidão sem precedentes, porque eu não conseguia ninguém para conversar sobre aquilo. Então foi muito difícil nesse sentido. Eu não via outras pessoas, eu me sentia um ET, parecia que aquilo só acontecia comigo. E uma coisa que faz muita falta nessa fase é essa questão do pertencimento. E daí vieram, eu fui... Por que eu comecei a fazer esse trabalho? Né? No auge da minha dor, eu fiz um propósito, que se eu saísse daquele negócio viva, eu iria ajudar outras mulheres. Então te afetou muito, né? Muito. Eu tinha uma enxaqueca insuportável, porque às vezes você tem sintomas que eles são realmente prejudiciais. Como é que você trabalha com projetos de tecnologia com uma enxaqueca que te consome 3 dias, hein? Com um filho de 4 anos, né? Então, foi um processo muito doloroso para mim. Mas o que eu quis com o projeto Acolhida, que eu tenho até hoje, era que essa mulher sentisse, que ela não, percebesse que ela não estava sozinha. E
quanto mais eu aprofundei, mais eu fui entendendo o quanto todos nós estamos envolvidos com a menopausa, que é o que a gente falou aqui. Todos. Todo mundo tem uma amiga, uma mãe, uma tia, um colega de trabalho. Às vezes um colega seu, homem, ele tá com uma esposa em casa em plena menopausa, porque a menopausa, ela faz vítimas. A primeira é a mulher e o segundo, direto, é o parceiro dela ou a parceira. Eu conheço vários casais que têm sérios problemas nessa fase, assim. O índice de separação nessa fase é muito grande. Paciência, se não souber lidar com isso, então estamos todos envolvidos, né, com ela. Por isso é importante trazer o tema à tona, falar um pouco do que se faz, como é que se lida com isso, trazer a discussão para a mesa, para o ambiente de trabalho, para as casas, inclusive, né? Isso é importante. Porque a gente ouve falar também que há um impacto, né, nas relações sexuais também nessa fase. Não sei se é com todo mundo que acontece. Há um impacto muito grande. Vou te explicar o porquê. Nós paramos de produzir os hormônios. E o hormônio está diretamente, né, ligado à nossa vida reprodutiva. Então, não só fisicamente, a genitália feminina sofre muito, tá? Sem a produção do hormônio, né? E essa mulher precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Hoje você tem tratamento, mas esta mulher precisa ser cuidada. Quando a gente falou no começo dos sintomas, você tem sintomas físicos, sintomas psíquicos e o que a Ana Maria falou, a gente tem sintomas que só são detectados por exames. Não é nem bem sintomas, são recorrências que a falta dos hormônios vai te fazer. Mas a questão sexual, ela é algo que durante muitos anos ficou na cabeça das pessoas como essa mulher agora não serve mais. Tá? Como uma frescura, e não é isso, é um problema físico. Ela não pediu para estar daquele jeito. Ele acontece. Você parou de produzir os hormônios, a musculatura vai sofrer, né? Você vai perder funções de elasticidade, lubrificação. Você perde, não é porque você quer. Você não produz mais, você não tem mais essa capacidade. Hoje não é uma questão só de falta de vontade. Não é muito além da falta de vontade. É além. Tá? Por isso que é difícil para a mulher, porque é difícil para ela, na cabeça do parceiro, às vezes ela não quer nada com ele. E isso precisa ficar claro, que o que eu sinto fisicamente não interfere no que eu sinto por você. Isso tem que ser dito. Por isso, Leila, que nas gerações anteriores, eu como mocinha, eu ouvia relatos disso da minha avó. As mulheres simplesmente entregavam o marido, sabe? Entregava o chapéu, falava chega pra mim, já deu, não consigo mais, pode procurar outra pessoa. A gente tem no Brasil regiões hoje a gente que fazem isso. Eu imagino que sim. Até hoje. Mas hoje, né, a mulher... hoje a gente quer continuar a nossa vida. A gente quer continuar, muitas estão começando a brincadeira agora. Exatamente. Né? Às vezes com parceiros mais jovens, né? A gente quer ir do mundo, né? A vida sexual ela precisa ser reinventada. Eu vou te dizer que ela é um bom momento para você reinventar a sexualidade por vários motivos. Por você não ter mais, não precisar ter mais filho, né? Não vai ter mais filho. Esse é um dos motivos também, porque exceto Cláudia Raia. A nossa geração foi criada, vamos falar a verdade, para servir o parceiro. E aí, quando você passa pela menopausa e que você tem que rever toda a sua vida sexual, você começa a dizer, peraí, acho que eu já servi o suficiente. Agora, que tal eu participar da brincadeira? Vamos fazer diferente? Então, é um ótimo momento. É um momento de você rever do casal. Tá? É um bom momento para você rever. Mas isso, eu digo, e a Ana Maria sabe muito bem, que para você adentrar na questão sexual, você precisa de disposição. Você tem que querer. Porque às vezes a questão é mais profunda do que você pode imaginar. Você pode trazer uma questão psíquica lá de trás, você pode trazer traumas, você pode, né? Para você sair do estado de serviço e para passar para uma pessoa que usufrui de coadjuvante para protagonista. Para protagonista você tem que estar disposta. Isso é importante ser dito. Acho que o casal tem que estar disposto. O casal tem que estar disposto.
e entendendo que é uma fase diferente. Exatamente. Né? Que as coisas funcionam de uma forma diferente, mas elas não precisam deixar de existir. Não, exatamente. Não. Até porque, né, se o casal for um casal longevo, né, um casal casado, uma parceria longa, o casal está começando a caminhar para o envelhecimento também, né? Que é outra fase de reinvenção, não só para a mulher, mas para o homem também. Né? É outro momento, um pouco mais adiante, talvez para o homem ou não, que ele também vai precisar se reinventar, reaprender. Né? Porque enquanto é cio, né, Leila? É tudo muito... É ok, né? Aí depois não, entram outros fatores. Uma fase a ser trabalhada. Leila, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre o seu projeto social. Fiquei curiosa como que funciona. Sim. O projeto social se chama Acolhida. Ele começou... Eu virei uma estudiosa da menopausa, fiz vários cursos sobre a menopausa e eu tenho as médicas parceiras que me ajudam. A gente montou um protocolo. Eu ouço essa mulher e explico para ela o que é que vai acontecer, como é o processo, o que é a menopausa, o que é o cuidado, os pilares do cuidado que ela deve seguir ali para frente, dentro do que ela pode fazer, das condições dela e tal. Isso começou muito timidamente. Eu ia nos postos de saúde e falava: tem alguém aí na menopausa e que eu quero conversar. Começou assim, eu tirava um dia da semana e ia no posto de saúde para conversar com essas mulheres. E como cresceu, vieram as palestras, eu passei a fazer palestras, e aí antes da pandemia uma falou para outra que morava longe: você não pode conversar comigo pelo computador? Posso, não tem problema. Comecei a fazer com a pandemia. Isso foi muito com a pandemia, recurso, né, eu não estava trabalhando, e aí aumentou. O projeto Acolhida já atendeu 1.600 mulheres até hoje. Que lindo! Mulheres brasileiras de todas as regiões que você puder imaginar e brasileiras fora do Brasil. E como que elas te acham? Olha, é uma coisa muito incrível, mas elas acham. Você é uma que fala e eu não anuncio na rede social, porque se eu anunciar eu não dou conta. Agora, por exemplo, que eu abri a empresa, ficou mais difícil, então eu tenho uma meta, eu tiro o dia da semana, eu tenho tudo catalogado, eu tenho os dados dessas mulheres, a região, os sintomas delas, todas. Então, virou uma coisa organizada, né? Nossa, uma grande madrinha, né? E eu converso muito com brasileiras fora do Brasil também, porque a situação da brasileira que mora fora também não é fácil. Às vezes ela não sabe a língua e ela precisa ir ao médico, ela precisa se cuidar. Às vezes ela vive muito isolada só com o parceiro e ela quer ter uma conversa com alguém. Ou é uma cultura assim, que é uma cultura muito diferente. Exatamente. Outra coisa que a gente precisa lembrar, né? Assim como nós não fomos preparadas para a menopausa, os nossos médicos também não foram. Né? A gente tem então, muitas vezes, nesse caminho, a gente tem que mudar de médico. O ginecologista que foi o meu ginecologista, né, obstetra, que fez os meus partos, que me atendeu na minha juventude, nas minhas gravidez, que me acolheu nesse momento, ele provavelmente não vai estar preparado para acolher uma mulher na menopausa. Né? Mesmo porque então tudo que por exemplo, eu tive que medicina é muito novo, é de 20 anos para cá. Um médico que se formou há 30 anos, às vezes ele sabe pouco sobre o assunto, não o suficiente para tratar dela. Até 20 anos atrás, a menopausa era tratada unicamente do ponto de vista da genitália feminina. Hoje a gente sabe que os hormônios afetam a mulher como um todo. Então você precisa acompanhar essa mulher cognitivamente, precisa acompanhar o sistema ósseo, o sistema cardiovascular, tudo precisa ser acompanhado porque os hormônios interferem nisso tudo. Mas isso não acontecia há 20 anos atrás. Tá? Então tem muita coisa nova. É muito novo. É muito novo. O que a gente tem lutado, e vamos lutar, esse movimento está só começando, é para que se tenha na medicina uma cadeira tal qual tem na obstetrícia. A medicina, ginecologia, obstetrícia, ginecologia menopausa. Da menopausa. Nossa, seria excelente. E vai ser necessário, até porque a nossa população está envelhecendo. Para cuidar da longevidade, né? Então a mulher, ela fica na menopausa, na pós-menopausa, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. E isso
vai impactando, são períodos, são fases, né? Eu tenho uma impressão, me corrija se eu estiver errado, que as mulheres elas têm entrado nesse período mais cedo. Cada vez mais cedo, isso é estatística. Cada vez mais cedo. Você tem vários fatores que né, já tem estudos aí tentando provar. Primeiro, que a gente, o anticoncepcional ele é um hormônio. E a gente hoje faz uso do hormônio desde muito cedo. Esse é um fator. A geração de nossas mães, elas tiveram muitos filhos, amamentaram muito, portanto tinha um estoque ovariano grande. A nossa geração, minha e da Ana Maria, a gente teve menos filhos, amamentamos menos, portanto, e tomamos muito anticoncepcional. Sim. Então, é normal que a gente entre mais cedo. Tá? E esse número realmente está diminuindo. Hoje já tem bastante casos de aos 35 anos a mulher entrando no... A mais jovem que eu já conheci foi com 28 anos. Então, minha experiência, eu menstruei muito novinha. Menstruei com 9 anos de idade. Cedo. Muito novinha. E aí eu tive problemas hormonais que afetaram a minha pele, minha autoestima ficou péssima e eu comecei a usar o anticoncepcional muito, muito, muito cedinho. Então, assim, a minha mãe tá com 48, tá no climatério agora. E aí eu penso, assim, que talvez eu cheguei antes. Você entre mais cedo, né? Porque a mulher ela já nasce com aquele número, né, de óvulos. Seu número de óvulos e ela já vai foi liberando, então os seus já foram, né, já estão sendo perdidos desde os 9 anos. Pois é. Convém você pedir para o seu ginecologista, né, nesse caso, o que toda mulher a partir dos 35 anos deve fazer, para quem estiver nos assistindo, comece a pedir para avaliar os seus níveis hormonais desde agora, tá? Isso é interessante. Não é cedo, tá? Não é cedo. Pode começar para você ver como que você está. Anos já é, né, a hora. Porque essa é uma boa forma de você se acompanhar. Ainda mais para quem, né, começou. Sim, que teve problemas. Acima de tudo, você se conhecer, se observar, né? Ler sobre menopausa, você não tá, mas você vai estar daqui a 10 anos, dá uma lida, né? A gente pesquisa, hoje a gente tem informação, né, na ponta dos dedos, na palma da nossa mão. Então leia, conheça um pouco sobre o assunto, porque você pode se ajudar ou ajudar uma pessoa muito próxima. Né? Falando em ler, eu tava lendo um pouquinho sobre o seu livro e eu vi que você tem uma abordagem mais tranquila. A gente tá aqui até falando seríssimo, assim, mulheres, escutem, sigam. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, porque fala, né, que o nome dele já é um nome muito legal. Hormônios me ouçam. Por que do nome Hormônios me ouçam? A sensação que a gente tem quando você começa a ter os sintomas do climatério é de uma desordem total. Quando você quer ficar boa, você tá ruim. Você acorda boa, dorme ruim, ou então dorme boa, acorda ruim. Então, as 4 estações você vive... Um dia você tá com muito calor, outro dia e um mau humor, às vezes você tá ótima, aí chega no dia da formatura do seu filho, você tá péssima, sabe? É o Natal na sua casa, todo mundo feliz, você quer morrer, você não quer sair do quarto, né? A hora que você não podia, você tem aquela crise de calor que molha o seu cabelo todo. Então, e aí o Hormônios me ouçam é para que você tome o controle novamente da sua vida. Calma aí que o Natal vai ser bom. O livro é muito leve. Eu fui presenteada, a Leila me deu o livro, que a nossa amizade começou pelo Instagram, né? Ontem que nós fomos nos conhecer pessoalmente. Ontem, mas a gente já se conhece há muito tempo. A gente já... E ela me presenteou com um livro, nós fizemos uma live no começo da pandemia sobre a sexualidade na pandemia e na maturidade, no climatério, né? Então... e o livro realmente é muito leve, sabe? Não é um livro de informativo, né, Leila? São crônicas leves. É importante deixar claro, ele não é um manual, não é um livro de autoajuda, não. Ele é a minha história com a menopausa e eu quis trazer essa leveza. Primeiro que é do meu DNA. Essa é a pessoa, quando a pessoa lê o livro, ela fala, eu tô te vendo ali. A capa vocês podem ver que sou eu, tá vendo? E aí... Eu tenho uma experiência que quando o médico falou pra mim que
eu tava na menopausa, eu sentei no banco da praça, entrei no Google, pus menopausa. E só veio coisa ruim, mas tudo de ruim que vocês puderem imaginar foi o que me apareceu. E eu tive uma crise de choro em plena praça, eu fui pra casa e já contei direto pro meu marido, né? Falei, o mundo acabou, tô na menopausa. E aí eu quis trazer exatamente o contrário. Porque se ela fosse tudo isso de ruim, eu não estaria aqui hoje. Sabe, uma cabeça cheia de projetos pela frente, viajando para conhecer uma amiga que a menopausa me trouxe, entendeu? Então ela não pode ser isso tudo de ruim. Você descobre ali um outro universo. Ele é desafiador, sem sombra de dúvida, mas eu quis trazer essa leveza. Então eu conto minhas palhaçadas, é tudo verdade que tá ali, sabe? É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete, se emociona. E eu recebo os feedbacks assim, na página Natal eu ri, na página Natal eu chorei, né? Na página Natal eu gargalhei. Você dá um pouquinho dessa experiência da menopausa pra pessoa, né? Sim. Eu tô bem agora, daqui a pouco eu já tô no baixo. Exatamente. E como tudo na vida, né? Tudo. É a forma como você encara. Né? Quem é você na sua menopausa? Você é aquela que não aceita, né? Aquela que nega, é aquela que sofre, só reclama, é aquela que se posiciona e busca ajuda, né? É a protagonista, a reclamona. Então, assim, a sua menopausa é você que vai ditar. Sim. Né? Porque isso tudo nos acontece. O hormônio cai, o colágeno acaba não sei o que, diminui não sei o que, não. Ótimo, isso aí a gente já sabe. A diferença é como você vai se posicionar com relação à menopausa, com relação ao envelhecimento, com relação à sua vida dali pra frente, com relação à sua vida. Qual é o seu papel na sua menopausa, né? Eu acho que essa a gente fala muito sobre isso, né, Ana Maria? Qual é o seu papel na sua menopausa? Como você está com ela, como você está, né? Porque eu falo assim, você pode ter os melhores profissionais, você pode ter as melhores pessoas cuidando de você, mas a menopausa, a mulher tem um papel fundamental no processo. Hoje, quando a gente fala de cuidados, o cuidado da menopausa, tá muito enganado quem pensa que é só um remédio, que você vai achar um remédio milagroso que ele vai resolver tudo. Não vai. O cuidado da menopausa hoje, ele funciona em 4 pilares. E o principal aí é como a mulher vai enfrentar o processo, como ela vai se envolver com ele. Porque seria maravilhoso se a gente pudesse achar um remédio que ele não resolvesse tudo. E a gente, por natureza feminina, a gente quer resolver tudo e tudo rápido. E talvez o que incomode mais na menopausa é porque você vai descobrir que não é assim. Que não tem um remédio milagroso e que você não vai resolver tão rapidamente como você gostaria. E com algumas coisas você precisa só se acostumar. Algumas você vai ter que se acostumar, outras você vai ter que mudar realmente, criar coragem para dizer um não. Né? Por exemplo, o estilo de vida. A mudança no estilo de vida nessa fase não é uma opção. Ela não é uma opção. Você quer viver? Você quer ver seus netos crescerem? Então você muda agora. É assim. É uma necessidade. É uma necessidade. Porque enquanto a gente tá jovem, tá magrinha, tá bonitinha, deu pra disfarçar a barriguinha, você fala... Ai, sinto muito academia, mas eu tenho coisa mais importante pra fazer. Ai, sinto muito atividade física. Ai, sinto muito, mas hoje eu vou encher a cara, vou beber. E quando você chega nessa fase, isso não é uma brincadeira mais. Isso é preservação da sua vida. Foi esse o meu encontro com a minha menopausa. Quando ela bateu na minha porta, eu falei, ok, entra, né? Senta aqui, vamos conversar. O que eu preciso fazer? Eu dei uma virada de chave. Eu falo que eu virei a chave aos 45 do segundo tempo, porque foi quase que literalmente aos 45 anos. Eu era sedentária, eu era, né, tava já num sobrepeso. E aí eu dei uma mudada, eu passei a ser uma pessoa que faz academia, que faz musculação, que brinca de dar uma corridinha, emagreci 15 quilos na época, hoje eu já ganhei um pouquinho, mas meu estilo de vida hoje é totalmente outro. E eu era avessa à atividade física, completamente. Hoje eu sou da musculação. Você tranquilo com isso então, Jô? Pelo menos assim, eu fiz a minha parte, isso me ajudou muito, muito mesmo. O estilo de vida conta muito, e principalmente nos sintomas da menopausa, tá?
Isso é importante dizer. E até para quem vai fazer uma reposição, vai, né, fazer uma interação medicamentosa, aí seja reposição hormonal ou não, uma coisa é você colocar hormônio, suplemento num corpo que favorece, num corpo que se cuida. Outra coisa é você tentar colocar o mesmo hormônio, os mesmos suplementos num corpo inflamado, obeso, cheio de açúcar, cheio de álcool. É muito diferente o que se esperar de um e do outro. A gente às vezes não tem essa visão. Infelizmente, a gente ainda olha para os nossos excessos como uma liberdade. Eu sou adulto, eu tenho que ter liberdade de comer, de beber, de fazer o que eu quero. Tem, realmente você tem, mas tem um preço, tem um custo disso aí, né? Então, se a gente quer ficar bem, a gente quer uma longevidade, você quer lidar melhor com a sua menopausa, você quer diminuir os seus sintomas, a mudança do estilo de vida é parte do processo. Isso não tem jeito. Nossa, eu tô com vontade de rir aqui, porque nossa, ainda bem que eu comecei a caminhar essa semana, tô aqui, tô até mais tranquila. Eu ia começar uma caminhadinha. Se fosse semana passada, eu ia falar, nossa, preciso correr atrás da minha saúde, gente, porque 26 anos, né? Segunda-feira eu vou, quarta-feira eu tava. É isso. Na verdade, assim, essa questão da atividade física e boa alimentação, ela precisa te acompanhar a vida inteira. Sim. Né? O seu resultado, ele está intrinsecamente ligado. Mas quando não acompanha, a menopausa pode ser uma boa hora para você fazer essa. E a nossa geração não foi criada para isso, sabe? Nós somos uma geração que foi criada para cuidar dos outros. A gente não prioriza, na verdade. Não, a gente não prioriza. A gente cuida de filho, de marido, de casa. Aí se der tempo. As mulheres que eu converso, elas não podem fazer atividade física porque tem que fazer o jantar. Jantar para um marido que vive com ela há 30 anos, que é perfeitamente capaz de fazer o próprio jantar, mas ela não pode fazer uma atividade porque ela tem que tomar conta dele. Tá? Então, por isso, você tá vendo que tem que ter uma mudança de mindset? Você tem que se envolver para entender. Por isso, quando a gente fala, né, Ana Maria, desse envolvimento, porque só quando você se envolve e a mulher, ela se recusa a se envolver. Ela se envolve com o problema do outro. Se o filho tá doente, ela se envolve com ele até ele sarar. Se a menopausa fosse no marido, ela cuidava mais dele do que ela cuida dela. A verdade é essa. É verdade. É aquela facilidade da gente dar conselho e não seguir, né? Sim. Né? Então, por isso que ela precisa. Ela tem que. É um certo egoísmo nessa fase, sabe? Você precisa cuidar de si. Sabe a coisa do avião, que você tem que primeiro botar a máscara em você e depois no outro? A menopausa exige isso de você, né? E daí tem toda uma questão, porque quando ela muda também, o marido sente. Para os senhores maridos que estiverem ouvindo também, isso acontece, né? É isso. As esposas têm que colocar o podcast pra ouvir juntas, sempre aqui, vamos comer uma pipoca. Hoje vai ser esse nosso trabalho, aprender. Mas esse é um podcast pra ser ouvido em família. A dica, então, é você começar a ter esses hábitos o quanto antes, né? Pra não chegar lá na frente e você ter que lidar com várias coisas mais. Você já vai ter que lidar com uma barra, que é uma mudança. Então, começa agora, devagarinho, porque a gente não consegue mudar tudo de uma vez só. E ainda mais colocar na minha cabeça agora, nossa, amanhã eu vou começar a comer só salada, só fazer atividade física. Mas não vou, gente. Dura uma semana, 2 semanas e olha lá ainda. Então, assim, vai devagarinho, começa a alimentação, começa a atividade devagarinho, pra quando chegar lá na frente, você já tá com um hábito melhor e recebe melhor, né? Eu acredito, assim, né? Tá preparada já. Ai, meu Deus. Preparada pra gente, fase. Olha, não, vai demorar, pelo amor de Deus, que eu preciso ter filho ainda. É claro. Não, e aí no meio do caminho vai ter muita coisa legal pra vocês. Eu tenho certeza que sim, tá? Ai, que bom. Vocês já não vão precisar sofrer como a gente passar o que a gente passou. Nossa, acho que todas as mulheres ficaram muito Nós estamos aqui lutando pra isso. Ai, que bom. Lembrem-se da gente lá na frente. Olha, eu quero que você fale pras meninas seu Instagram, meninas, mulheres, senhoras, seu Instagram, porque eu estava acompanhando esses dias e é uma pessoa que aparece de cara limpa nas telas e é assim, sou bela, linda, maravilhosa. E nem tão bela, nem tão linda, nem tão maravilhosa, mas real, né? É isso. O que acontece, Pamela, ou meninas, né? Quando eu fiz 50 anos, e eu acho que os 50... Ninguém passa impune aos 50 anos, né? Ninguém faz 50 anos distraído. Peraí, eu vou ali fazer 50 anos, né? Quando a mulher faz 50 anos, ela fala, peraí,
meio século já, né? E agora, né? Então ela faz ali, pelo menos comigo foi assim, ela faz um balanço da vida dela. Ela olha para trás e ela olha para frente. Porque hoje, a gente falou de longevidade, hoje nós temos uma expectativa de vida aí muito grande, né? Os meus pais têm 91 anos, então provavelmente nós vamos ter um pouquinho mais se tudo der certo. Então, quando a gente está chegando nessa fase aí da maturidade, eu chamo de maturidade, você falou meia-idade, né? Das coroas, os coroas, tem várias nomenclaturas. A gente não tem como não fazer um balanço de vida, olhar para trás e olhar para frente. Então, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi voltar ao meu Instagram, que era fitness, para essa questão da maturidade. Meu Instagram se chama Maturidades e eu falo a partir dessa mulher que eu sou, tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que passa, né, no meu radar e que me toca, que me afeta, eu falo porque isso pode atingir a quem está ali junto comigo. E é interessante porque eu tenho homens e mulheres ali, né, os meus seguidores, de todas as idades. Tem um público muito grande de 25 a 35 anos, até menos, né? Tem pessoas até mais jovens. E eu tenho essa mulher aí de 45 a 60 anos, também tem bastante seguidoras nessa faixa etária. E uma das coisas que eu falo e que é muito importante pra gente na maturidade é a aceitação. Aceitação. Não tem como você lutar contra, sabe? Não, durante um certo tempo a gente ainda tenta, né? Aí sai fazendo um monte de procedimento, sabe? Muito investimento, muito investimento. Eu faço, eu adoro, eu sou super vaidosa. Aqui. Eu, no meu aniversário de 24 anos, eu coloquei Botox no testa. Botox preventivo, né? Exatamente. Esse que eu chamei, as pessoas ficavam, não precisa Botox, gente. Botox preventivo. Aqui, então. aqui. Mas aí nós estamos na fase de tirar o Botox. Aí vai chegando uma hora que você fala assim, não, peraí, eu tô ficando escrava disso a cada 6 meses. Será que eu preciso? Aí você começa a olhar e falar, não, peraí, eu gosto disso aqui. Eu gosto de rir e aparecer essas ruguinhas. Eu tô fazendo pela experiência contrária. Não tem problema. Então a gente vai falando de aceitação. Nenhum. Existe essas duas correntes, né? Hoje em dia. Porque a mulher, sempre houve uma tentativa de colocar a mulher em caixinhas, em padrões, né? Então, até então, a gente veio vivendo numa fase de negar a idade, negar o envelhecimento. Não, você tem que fazer procedimentos, plásticas, botox, preenchimentos, não sei o que lá, facial, como é que fala? Harmonização facial. O bom que o Instagram segue porque depois do Instagram, essa questão da beleza, da caixinha ficou assim, cada vez mais restrita. Exatamente. Então, é muito bom. É uma tentativa, né, de colocar. E aí agora já tem um outro movimento que é a obrigação da aceitação total, né? Que já é perigoso. Aí também. Você tem que deixar o cabelo branco, você não pode fazer procedimento, você não pode fazer nada. Nunca é interessante, né? E aí é uma nova tentativa de colocar a mulher numa caixinha de novo. Né? Ou da aceitação total ou da não aceitação. Então eu não quero caber nisso, sabe? Eu acho que a mulher de 50 anos, a mulher madura, ela não precisa provar nada pra ninguém. Começa por aí, né? O momento dos 50 é o momento que você aperta o botão, né? Do não tô nem aí. Tem outro nome. Maravilhosa. É isso. Tá certíssimo. Entendeu? Então, você não precisa disso. Se você quiser se cuidar, você vai se cuidar. Se você quiser fazer botox, você vai. Se você quiser deixar seu cabelo branco, maravilhoso. Se você quiser pintar seu cabelo, vai lá, retoca sua raiz a cada 20 dias. Você tem o direito de envelhecer da forma que você quer, da forma que você dá conta. Então eu falo muito isso, eu apareço com filtro, sem filtro. Eu falo que não vão me falar assim, não, mas você tem que aparecer agora só sem filtro, porque senão você vai estar influenciando negativamente. Não, meu Instagram eu faço assim, é a minha
é a minha realidade. Tem hora que eu tô a fim de botar filtro e aí eu vou botar porque eu não estou feliz com aquela cara daquele dia. Tem hora que eu vou aparecer saindo do banho com a toalha na cabeça, que foi aquilo que você viu, completamente sem filtro e sem maquiagem, porque essa sou eu. Convenhamos que, né? A gente tem dias e dias, né? Dias e dias. Ninguém vai acordar todo dia achando que é Mulher Maravilha. Graças a Deus não somos, né? E o que a gente não quer é ter um padrão, né? Deixem-nos envelhecer em paz da forma que cada um escolher. É isso. A gente deixa-nos envelhecer em paz. A gente já viveu bastante para poder fazer nossas próprias escolhas. Mas sempre tem cobranças, né? Sempre tem cobranças. Até mesmo das próprias mulheres, né, Leila? Não, o processo de envelhecimento, a brasileira, eu acho que ela sofre mais. Ela sofre mais porque o preconceito vem das próprias mulheres, né? Para começar daí, você é cobrada para casar, você é cobrada para ter filho, você é cobrada para ter mais um filho, né? Você é cobrada até para ter neto. Como vai ter neto? Não depende de mim, né? Então depois você é cobrada para não envelhecer. Essa aí eu já gabaritei. Se você eu tenho sido cobrada, vai ter neto? Não depende de mim, né? Isso aí fala pro próximo. E aí tem toda essa questão que a Ana Maria falou, que ou você tá na caixinha da que se cuida, ou você tá na caixinha da que descuida. Não é assim. É uma liberdade o que a gente quer, o que a gente precisa, né? É porque qualquer coisa que você vá fazer como uma imposição, como se eu não fizer isso aqui eu não vou ser aceita, já tá errado, né? Existe uma invisibilidade que quando você chega aos 50, ela ainda existe, tá? Por exemplo, a gente tem pouquíssimas mulheres em cargos de gestão após 50 anos, por vários fatores. Esse que a Ana Maria relatou que ele é importantíssimo. Quantas mulheres não saem do trabalho, eu não estou dando conta. E se tivéssemos um movimento dentro das empresas para entender por que essa mulher não está dando conta, o que está acontecendo com ele. Educação para a menopausa no ambiente empresarial corporativo. Isso é importantíssimo. Às vezes você perde talentos, você perde mulheres competentes por falta de um olhar, de um programa, de alguma coisa que pudesse dar um apoio para essa mulher, ver o que estava acontecendo e ajudá-la a se, né, a compreender, a se situar de novo ali naquele ambiente, né? Então, por isso o movimento é tão amplo. Tá vendo? Por isso ele é pra todos. Ai, a gente ficaria horas aqui conversando. Coloca 4 mulheres pra conversar, menina. Com certeza é assunto que não acaba mais, né? Mas assim, eu tô saindo daqui com uma bagagem pra minha próxima fase. Pode ter certeza. Foi maravilhoso estar com vocês. Bom. Já tá melhor, assim? Tô mais tranquila. Tomaram colagem. Já estou aceitando as minhas rugas. Que tudo. Total de zero. Já viu que é possível ser feliz, né? Independente da menopausa. Isso aí. Né? E assim, a preocupação que a gente precisa ter é realmente estar cuidando do interno, né? Cuidar da nossa alimentação. Assim, não precisa estar na fase da menopausa para isso, né? Então essa preocupação tem que ser algo constante, em todas as fases, né? Constante. E atividade física em tudo, né, gente? É importante mais a atividade física. A gente importantíssimo. Eu sou Eu gosto de resumir o cuidado. Existe o cuidado clínico, que a mulher na menopausa tem que ser acompanhada por um médico, independente de se ela vai fazer reposição hormonal ou não. É acompanhamento. Tá? É uma fase cheia de mudanças, né? Acontecendo com você e você precisa ser acompanhado. Não é um carimbo de velhice. Não é. Não se preocupe com isso. O cuidado clínico, a mudança no estilo de vida, né? O autoconhecimento, o envolvimento dela consigo mesmo, que o processo de autoconhecimento nessa fase, ele precisa dela, ele precisa do envolvimento dela. Não adianta você fugir de você, né? E o posicionamento dela socialmente, no ambiente de trabalho, na família, perante as pessoas, porque só esse nosso posicionamento é que vai mudar as coisas. É o posicionamento que vai fazer com que as coisas mudem no ambiente de trabalho, com que as coisas mudem, que o mercado tenha melhores produtos para nós, melhores serviços, tá? Então são 4 pilares que são importantíssimos. Eles fazem parte do tratamento moderno da menopausa. Esses 4 pilares.
Tá? Ai, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Quero que vocês falem no Instagram pra gente poder acompanhar, procurar. Ah, sim. Entendeu? Já comecei a seguir. São todos bem-vindos. É o Menos Pausa Mais Vida. É lá que eu, divulgo não só coisas de menopausa, eu tenho falado muito no contexto social da menopausa, né? A gente precisa olhar para a menopausa fora do contexto além do contexto biopsíquico, também social, que é onde a gente tem falado mais, né? E são todos bem-vindos, homens, mulheres, todos. Aonde que a gente encontra seu livro? Na Amazon? Na Amazon, nas grandes livrarias, e no link da bio também você recebe ele autografado. Ah, que bom. Olha que legal. E seu, Ana? Meu Instagram é o Maturidades. Ele tem um pontinho, né? @matur.idades. É um Instagram pro homem, pra mulher maduro de 35, 40, 45, 50, enfim. Pra de 26 também, que eu tô gostando. Pra gente trocar ideia, 26. Eu tenho muitos seguidores na sua faixa etária. Eu vi que ambas têm uma quantidade bem expressiva, né, de seguidores. A Leila tem um Instagram expressivo. A Leila, ela trabalha através do Instagram também, né, amiga? O meu eu faço assim de forma muito intuitiva, muito leve, despretensiosa. É uma coisa que me dá muito prazer em fazer, né? E cresceu um pouquinho de forma totalmente orgânica. É uma conversa de amigos. É uma conversa entre pessoas que o tema é bom. têm os... Desperta interesse. É isso, desperta interesse. E eu boto ali coisas engraçadas, outras nem tanto. E a gente vai fazendo assim, como... Tá, gente, gostaria de entregar pra vocês, tá? Um presentinho da Judes. Tem igualzinho pras duas aí dentro. Muito obrigada. E os livros são pra vocês. Depois eu vou querer também. Assinadinho. Tá? Enquanto vocês abrem, eu convido as pessoas a assistirem os nossos outros podcasts, tá? A seguir a gente no Instagram, @ajudes.org, tá? Nosso site, nossos associados. Eu já assisti todos. Você gostou? Excelente. Que bom. Excelente. O último foi tão divertido. Amo canecas. Gente, essa caneca faz uma fama. Olha que linda. Olha. Faz uma fama essa caneca. Dirceu veio aqui e falou: meu Deus, eu tava querendo tanto uma caneca. Dirceu é o que idealiza o projeto do Câncer de Mama. Obrigada. Assisti essa do Câncer de Mama. É ótimo. Jô, tem alguma coisa? Então, só para finalizar, esse projeto, né, da Judes, o Pod Judes, ele veio, né, com uma ideia mesmo de aproximação como associado, porque já tratamos temas super variados aqui até agora. Foi um projeto que a gente começou agora em 2022. Sim. E pretendemos dar continuidade trazendo temas tão relevantes como esse, né, que eu pessoalmente saio daqui com uma experiência maravilhosa, assim, do contato com vocês. Que bom, tá? Muito obrigada. Agora em outubro, né? Outubro foi o mês da menopausa, né? Dia 18 de outubro é o Dia Internacional da Menopausa e aniversário da Leila, por acaso, ela nasceu no dia da menopausa. Você acredita que eu nasci no dia da menopausa, menina? Vê se pode. 18 de outubro foi comemorado. Eu e ela comemoramos juntas, né? Essa data foi criada, não é bem uma comemoração, é para alertar as mulheres da importância de se tratarem, né? Mas hoje a gente já comemora, porque eu acho que de tudo por essa história toda que a gente contou, nós já avançamos muito. Com certeza. Né? Então a gente tem uma longa jornada pela frente, mas a gente já fez uma caminhada bem bacana até aqui. Já demos o pontapé inicial. Né? Tá certo, então. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Eu agradeço, meninas. Obrigada, foi ótimo. Nós adoramos mais a gente fica à ainda. disposição. Volta mais. Volto sim, tô adorando a cidade. Ótimo. Que bom, que é maravilhoso. Todo mineiro gosta do Espírito Santo. Aqui é. E eu, pela menopausa, eu tenho rodado o Brasil entregando abraços. Então, hoje eu vim entregar um abraço aqui da minha amiga, que eu já conhecia, né? E foi
foi uma boa surpresa. A cidade é realmente linda, né? Um clima, uma energia boa, agradável. Gostei muito. Vou voltar sim, com certeza. Tá, obrigada. Gente, obrigada por todos que assistiram, tá? Lembrando, site da Judes, ajudes.org.br, Instagram, @ajudes.org, demais redes sociais, Facebook, Telegram, WhatsApp, pode falar com a gente. Se quiserem seguir as meninas, elas falaram delas, qualquer coisa também. Esqueci, vai estar lá no Instagram da Judes, tá? Acompanha a gente, é isso. Muito obrigada. Tchau, obrigada, gente. Obrigada.